Olá a todos os amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. Gostaram da intro aí? Então não saia não, fica até o final do vídeo que eu já vou chamar a vinheta e a gente já entra nesse assunto. Então sem mais delongas, chama a vinheta, my friend! Amigo, tá dominado. Como vocês viram aí na introdução aí, o nosso país está caminhando a passos largos para se tornar uma das sociedades mais degeneradas do planeta. E pasmem, com maior potencial de crescimento dentre as populações, dentre as sociedades do mundo, haja em vista o grande potencial do país que nós vivemos. Então a gente se pergunta, como que pode um país com um potencial tão grande e tão promissor quanto o nosso ser um curral, né, um rebanho, né, de pessoas degeneradas, sem cultura, sem educação, sem um mínimo de conhecimento básico sobre como uma sociedade organizada deve existir, deve coexistir, né? E pior, a nossa população não tem noção nem dos elementos que formam uma sociedade organizada, né, e desenvolvida, evoluída, né? É importante frisar quais são as características de uma sociedade organizada para uma sociedade desorganizada, onde que numa analogia com, né, a cultura pop, nós entendemos uma Gotham City governada pelo Coringa como o apogeu de uma sociedade completamente desorganizada e degenerada. Uma sociedade que tem por modus operandi matar grande percentual da sua população através de crimes violentos. Uma sociedade desonesta que rouba, que mata, que sequestra, que corrompe os seus princípios desde o político até o cidadão comum. Uma sociedade que transformou o cidadão de bem num refém desse sistema. Um sistema onde nós temos mais de 13 milhões de desempregados, né? Um sistema onde a moeda corrente no país está completamente desvalorizada e descredibilizada. Um país que possui a maior carga tributária do planeta. Um país que possui um dos menores índices de IDH por quilômetro quadrado, podemos dizer assim, no mundo, dado em vista a grande extensão territorial do nosso planeta e o baixíssimo nível dos índices de desenvolvimento humano. Um país que não possui indústria de beneficiamento do seu produto industrializado. Onde um país que só faz exportar matéria-prima lá para fora, para outros países que vão beneficiar essa matéria-prima e nos vender pelo triplo do preço. Um país que suga muito da sua população, cujo Estado devolve serviços de péssima qualidade quando comparados com a carga tributária que ele pratica. Todos esses índices, tanto de criminalidade, quanto de mortandade, quanto baixo desenvolvimento, baixo desenvolvimento humano, quanto uma cultura completamente degenerada com altos índices de analfabetismo funcional e analfabetismo completo. Quando você junta todos esses itens numa sociedade, você tem o caos. E quem é que adora o caos? Quem é que quer governar por meio do caos? Eles já estão no poder há mais de 20 anos, né? Então, o que se pode esperar e o que se pode estimar de uma sociedade dessa a médio e longo prazo? Percebam se não é o famoso e velho pão e circo, porém com um detalhe, sem o pão,
Só temos o circo. É a cultura do funk, é a cultura do futebol, é a cultura do carnaval. Mas você já parou para pensar quantos livros você leu no ano passado? Quantos livros você leu esse ano? Quais são as suas informações, as suas referências de cidadão e de mulher de bem? Você já parou para analisar que os índices de natalidade do país estão cada vez menores? Você já parou para analisar que a maioria das pessoas que se formam, tanto no curso técnico, curso médio ou nível superior, não querem empreender no Brasil e sim se tornarem concurseiros? Mais sanguessugas no Estado? Mais funcionalismo público? Você já parou para analisar que estes são dados provenientes de uma sociedade que possui características de uma sociedade degenerada, de uma sociedade que está arrumando a sua própria destruição, ao próprio colapso, a passos acelerados para uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte, onde a liberdade de expressão é apenas uma força de expressão. E não é no sentido figurado, é no sentido literal. Uma sociedade que não permite que o seu cidadão evolua enquanto ser humano. Uma sociedade que não tem por costume difundir a alta cultura. Você já parou para se perguntar quantos intelectuais da alta cultura brasileira ainda estão vivos? E esses que ainda porventura possam estar vivos, quantos deles moram no Brasil? Você já parou para se perguntar por que eles querem que você tenha o SUS, sendo que eles possuem convênios nos melhores hospitais particulares do país? Você já parou para se perguntar por que eles defendem a escola pública para você e os filhos deles só estudam em escolas particulares? Você já parou para se perguntar por que o presidente, entre aspas e muitas aspas, eleito, Luiz Inácio, ex-presidiário da Silva, não consegue caminhar no território nacional, sendo que as suas maiores viagens, todas elas, são para o exterior? Você já parou para se perguntar por que você trabalha e não consegue juntar dinheiro? Todas essas perguntas vão apontar você apenas para uma resposta possível. Você está sendo idiotizado, imbecilizado, iludido, anestesiado apenas por estímulos que vão fomentar e aflorar a sua mente primitiva e não a sua mente sofisticada, vamos dizer assim, a sua mente que preza pelos parâmetros da alta cultura, e sim, você está apenas sendo estimulado a produzir filhos que vão ter, no mínimo, uma cultura igual ou pior a que você recebeu, uma educação pior ou igual a que você recebeu, perpetuando assim uma população degenerada que vai votar nesse governo corrupto, totalitarista, apenas para receber assistencialismo, mantendo assim o ciclo desses bandidos no poder. Você já parou para entender que o seu país poderia ser a potência mundial vigente no planeta? E por que ele não é? Será que diante de todos esses dados, de todos esses fatores em comum, você não consegue chegar na conclusão mais óbvia possível que o seu país está colapsado, que a sua sociedade está completamente degenerada e destruída? E se você é mais uma daquelas pessoas que, diante de tudo isso que eu questionei, de tudo isso que foi perguntado aqui nesse podcast, você respondeu a seguinte resposta: realmente nunca me deparei com esse tipo de pergunta, nunca me dei conta disso. Se você respondeu esse tipo de resposta diante das minhas perguntas, pode ter certeza, você tem sido feito de trouxa, assim como milhares e milhares de brasileiros que acreditam
que a nossa sociedade é uma sociedade organizada e culta. E é por isso que o título desse vídeo nos remete a Gotham City. Quando vocês entendem o filme, a história do Batman, que é um super-herói que está lutando para defender os princípios e a organização da sua cidade, se depara com tantos vilões, com tanta corrupção, com tanta criminalidade, né? E você vê as características de uma Gotham dominada pelo Coringa, né? Principalmente no filme do Coringa, no último filme, né? Estrelado por Joaquin Phoenix. Você entende que a sociedade brasileira é uma das sociedades mais corrompidas, degeneradas e com o menor índice de destruição do planeta. Tudo isso só nos pode apontar para uma direção. Sim, existem campanhas, financiamentos de ONGs, iniciativas privadas internacionais, fomentando esse tipo de degeneração, destruição cultural. Esse tipo de campanha de imbecilização. Esse tipo de campanha que ao invés de promover a educação e a cultura, promove a ignorância, o analfabetismo e somente as características de uma mente primitiva, ao invés de promover as características da alta cultura, para que nós possamos ter uma mente mais avançada, mais evoluída. Os esforços, os incentivos que a população brasileira tem é só para procriar filhos, com QI cada vez mais baixo, com uma percepção de realidade que o cerca cada vez mais suprimida, cada vez mais distorcida. Um país que valoriza mais o futebol e o carnaval do que a educação do seu povo. Um país assassino, onde as pessoas estão se matando, se degladiando por tão pouco. Um país que possui uma das maiores populações carcerárias. Ora, um país onde é necessário que se construa mais presídios do que centros de formação educacional, só pode ser um país com a sociedade completamente degenerada. Praticamente uma sociedade constituída por animais irracionais, que são fissurados por futebol, mulher, cerveja, sexualidade, promiscuidade exacerbados, e não se importa nem um pouco com a própria educação, com a própria cultura, com seus próprios índices de desenvolvimento humano. Uma sociedade que possui uma grande parte da população em situação de risco, de extrema pobreza e de desemprego, com políticos e um setor de funcionalismo público com altos salários e altos vencimentos. Então, nós só podemos deduzir que, sim, o Brasil é a Gotham City com Coringa no poder. Uma sociedade que tem por estima um político e um partido cujo político é um analfabeto completo, rodeado por intelectuais, pessoas que se dizem intelectuais, mas que não passam de verdadeiros analfabetos funcionais, que estão interessados apenas em tetinhas do governo para garantir seus 20, 30, 40, 50, 100 mil por mês, enquanto você passa necessidade, enquanto você fica desempregado, recebe um salário de fome, uma moeda desvalorizada, com um dólar na beira dos R$5. O seu país, o meu país, o nosso país está arrumando a passos largos para um precipício. E aonde o mundo inteiro está assistindo e aplaudindo, porque eles querem sugar os nossos recursos, eles querem a nossa fonte de matéria-prima, um país que foi assaltado desde o seu descobrimento, um país que sempre foi colonizado e continua sendo colonizado até hoje, com políticas internacionais que sempre vão promover e fomentar apenas aspectos da personalidade humana que vão conduzir o povo a se tornar idiotas úteis, massa de manobra e imbecis, fazendo o L feliz da vida, enquanto a maior parte das pessoas ao seu redor possui uma péssima leitura, possui
péssimos índices de desenvolvimento intelectual, uma sociedade que não percebe que daqui a 2 ou 3 gerações não haverá mais condição de se viver nesse país. Uma prisão ideológica, uma prisão mental para manter o gado no curral, sem que perceba que está preso, sem que perceba que é escravo, para alimentar esse sistema corrupto, desorganizado e sanguinário, draconiano. Percebe? Então, meu amigo, eu, você e todos nós somos reféns da Gotham City com o Coringa no poder. Dito isto, a Isa pergunta que não quer calar: que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.